Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num episódio que, olha, deu o que falar no cenário político e jurídico brasileiro. Uma crítica bem direta, né? Feita pelo jurista Walter Maiorovitch. Respeitado ele. E o alvo foi o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Exatamente. E o mais curioso, talvez, seja onde isso aconteceu. Sim, foi numa transmissão ao vivo, né? No portal UOL. Isso. Um veículo grande, importante e que muitos veem assim como a linha mais progressista. Pois é. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender melhor o que foi dito, por que isso gerou tanta repercussão e o que isso pode indicar, sabe? Sobre o judiciário, sobre o clima atual, com base no que a gente levantou. Vamos lá? Vamos. Bom, para começar, acho importante a gente lembrar quem é o Walter Maiorovitch, né? Não é qualquer um. De forma alguma. Ele é ex-desembargador do TJ de São Paulo, uma figura com décadas de experiência, muito respeitada no meio jurídico. E conhecido por defender a legalidade, os princípios democráticos, certo? Uma voz com peso. Sem dúvida. A opinião dele sempre repercute. E aí, nessa participação no UOL, ele parece que não aliviou. A informação que circulou foi de uma fala bem forte. Ele teria classificado atitudes do ministro Moraes como foi mesmo? Próprias de um cabeça de ditador. É isso. Foi essa expressão que as fontes apontam. Uma declaração, assim, de impacto enorme. Nossa! Imagina a tensão na hora, né? E depois viralizou, claro. Gerou muito debate. Com certeza. E aí entra o ponto do contexto que você mencionou do UOL. Porque, bom, embora seja um portal amplo, há essa percepção de ser um ambiente talvez menos hostil a ministros do STF, especialmente em certos momentos. Sim, um lugar onde talvez se esperasse mais defesa institucional ou pelo menos críticas mais ponderadas. Exato. Então, uma crítica tão dura, vindo de alguém como o Maiorovitch, justamente ali, foi que surpreendeu muita gente. É isso que as fontes indicam como ponto de surpresa, né? Pois é. E o que isso pode indicar? Talvez. Uma fissura, sabe? Uma rachadura nessa percepção. Porque a crítica não veio, digamos, da oposição política tradicional ao Supremo. Não veio dos suspeitos habituais, como se diz. Isso. Veio de um magistrado aposentado, com histórico ligado à defesa do Estado de Direito, num veículo que não é conhecido por ataques frontais a ministros. Isso pode sugerir que o incômodo com certas decisões ou métodos talvez esteja começando a transbordar, aí além da polarização política mais óbvia. E essa origem da crítica é que talvez acenda um sinal de alerta diferente, né? Quer dizer, um jurista que muitos colocariam num campo mais garantista, talvez progressista em termos de direitos, expressando uma preocupação tão aguda, assim, sobre possíveis excessos. Exato. É como se a crítica viesse um pouco de dentro, ou de um campo que, em tese, estaria até mais alinhado com a atuação recente do STF em defesa da democracia contra ataques. Essa percepção de fogo amigo, ou pelo menos fogo inesperado, parece ter amplificado o impacto pelo que a gente viu. Sim, e se a gente tenta conectar isso com um cenário mais amplo, né, as análises que circulam levantam essa hipótese. Será que estamos vendo um momento de reavaliação? Aquele debate sobre os limites do judiciário, do STF, que muitas vezes fica preso na briga política, talvez esteja ganhando outras vozes mais complexas. Vozes do próprio campo jurídico demonstrando preocupação com equilíbrio institucional, talvez. Pode ser. Uma preocupação que transcende a disputa partidária imediata. Então, resumindo o que a gente viu, temos um jurista experiente, respeitado, usando termos muito duros contra um ministro do STF. E isso acontece numa plataforma de grande visibilidade, onde muitos não esperariam esse tipo de ataque direto. Exato. E as informações sugerem que isso criou ondas de choque, sim. Pode estar sinalizando alguma mudança na dinâmica do debate. Uma recalibração, talvez ainda inicial, na forma como diferentes setores enxergam o Supremo. É uma possibilidade. E isso nos leva a uma questão final, né? Que as fontes não respondem, mas que fica para a gente observar. Até que ponto críticas assim como a do Maiorovitch, justamente por virem de onde vêm, elas têm força para influenciar de verdade. Influenciar a opinião pública ou até a conduta das instituições, dos ministros. Pois é. Ou será que, no meio de tanto ruído, tanta polarização, mesmo essas vozes mais inesperadas acabam sendo só mais um elemento na confusão geral?
sem conseguir provocar mudanças reais? É uma pergunta importante, algo para a gente acompanhar de perto, sem dúvida. Exatamente. Fica aí a reflexão.